a gente vive um contexto, vou rapidamente fazer uma introdução, né? Um contexto de muita inovação, muita transformação nas famílias, isso é inegável, a gente nem precisa de dizer, enfim, a sociedade vem se colocando, né? As novas configurações familiares, como a Glícia, a doutora Gisele colocaram também, o próprio IBDFAN já fala em famílias, o direito das famílias, então a gente vive essa realidade. A gente também vê muita transformação nos últimos anos na legislação, o reconhecimento das uniões homoafetivas, a possibilidade do divórcio extrajudicial, uma série de leis que vêm mostrando esse recuo da ingerência estatal na vida privada das pessoas, das famílias. Tá? E o próprio judiciário que vem reconhecendo reiteradamente a sua inaptidão para resolver questões de natureza intersubjetiva e pedindo para que a gente, para que a sociedade e os advogados, né, consigam administrar, consigam evitar a judicialização desnecessária. Né? A gente também vem vendo esse movimento. Não dá para, diante de todo esse novo contexto, todo esse novo cenário, na hora que se instaura o conflito, na hora que vem, por exemplo, um divórcio, o momento de uma separação, a gente pensar nos velhos métodos, nas velhas formas de gestão de conflitos. Isso não está casando com todo esse novo contexto que a gente está assistindo, que a gente está vivendo. Tá? Então, a gente tem que pensar o que a Resolução 125, a Lei de Mediação, o novo CPC, eles trazem para a gente, né, falar desse novo contexto para profissionais, para gestores de conflitos. Tá? Então, esse é o cenário atual. Ok? Bom, muito rapidinho, a gente passava da negociação direta para o litígio. Tá? Não sei se todo mundo consegue ver os vetores, né, da relação qualquer, uma negociação direta entre X e Y, não sendo possível chegar a um acordo, a gente passava para abordagem judicial, intervenção de um terceiro, onde as partes não escolhem, né, o seu juiz e essa decisão é imposta. É como se a gente tivesse duas roupas, 2 ternos no armário para os rapazes e 2 vestidos, né, no armário, um de calor, de alto verão, e um de rigoroso inverno. Né? A gente só tinha essas 2 opções. Para as situações intermediárias, a gente ou estava com calor, meio quente, ou meio com frio. A gente só tinha essas 2 opções. Tá? Eu vou passar mais rápido para a gente seguir. A gente passou a conhecer a conciliação de um tempo para cá, e aqui mostra a dinâmica bem, né? O conciliador ele pode sugerir, ele estimula o diálogo entre X e Y. A gente também conhece a arbitragem, já uma velha conhecida da nossa realidade, do nosso sistema, onde X e Y escolhem o árbitro e a decisão é imposta. Né? Não necessariamente o árbitro estimula o diálogo entre X e Y. Mais recentemente, a gente passou a conhecer a mediação, que está aqui. X, aqui está faltando uma setinha, onde X e Y elegem o mediador, que é um facilitador do diálogo e vai estimular o diálogo para que X e Y cheguem a uma saída, a uma conclusão, que é a sua palestra. Né? Mas eu queria botar aqui para falar e mostrar aonde pode entrar as práticas colaborativas, onde a gente tem a presença de advogados e das mesmas partes, X e Y, e todos dialogando em todas as direções, e é o tema da minha fala. Tá? Queria mostrar para vocês como hoje a gente passou a ter um leque de possibilidades. A gente não tem mais um método melhor do que o outro, ou um método... né? A gente vai ter o método mais adequado para cada caso específico. Não existe um formato único que atenda a todos os clientes. Diante de cada situação, o profissional, o advogado, hoje, precisa fazer essa triagem e precisa perceber o que o cliente dele está precisando, qual é o melhor encaminhamento para aquele caso específico. Tá? E mesmo para os profissionais, nem todos se identificam com essa ou aquela prática, tudo bem, não é para todo mundo, assim como não é para todo cliente, mas o profissional que não conhece e que não sabe manejar essas ferramentas está fora do seu tempo. Digo sem hesitar. Né? Quem hoje não sabe lidar e manusear esses instrumentos não está atento ao que é esperado, tanto da legislação quanto do judiciário e, principalmente, da própria sociedade, que anseia por novas formas, por novas maneiras de encaminhamento de seus conflitos. Tá? Bom,
Então, vamos lá. O que são práticas colaborativas, né? Vou contar para vocês a história, alguns já conhecem. Ela surge no início dos anos 90, nos Estados Unidos, por um advogado de família norte-americano, bem-sucedido na prática dele, mas ele começou a perceber os efeitos destrutivos do processo litigioso para o sistema familiar. Ele percebia que, mesmo ganhando as causas para os clientes, eles nunca ficavam felizes, nunca ficavam atendidos. Eu, quando li isso, me vi nesse lugar, porque, como advogada de família, mesmo ganhando a liminar, a sentença, a apelação, tudo que a gente... Jamais estourei um champanhe com o cliente. Diferente de outras áreas, que vai todo o escritório almoçar fora, mas na área de família, não. As perdas sobressaem a vitória processual, né? Ali, o que significa ganhar uma causa no direito de família? O que significa prestar um bom serviço para o cliente? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Então, Stuart Webb se fez essa pergunta, chegou a pensar em desistir do direito, mas ele gostava muito de ser advogado. Então, ele resolveu que ele ia limitar a atuação dele à fase de negociação. Ele passou, a partir de fevereiro de 1990, a atuar exclusivamente para construir consenso. Ele resolveu ser um advogado especializado em construção de consenso. Ele escreveu uma carta, comunicou aos colegas, aos juízes da região dele, e, com isso, ele inaugurou essa ideia da advocacia colaborativa, uma advocacia voltada exclusivamente para a construção de consenso. Tá? Então, ele inaugurou o primeiro pilar da prática, que é uma abordagem não adversarial. Tá bom? Bom, uns anos depois... Bom, não está indo. Uns anos mais tarde, uma outra advogada, chamada Pauline Tessler, da Califórnia, e é uma psicóloga com quem ela já trabalhava em laudos, inclusive, ela já muito angustiadas na prática de cada uma, a Peg Thompson, que fazia laudos no tribunal, em casos como esse, separação e alienação parental, elas viviam pensando que tinha que ter uma maneira melhor, tem que ter uma maneira melhor de atender as famílias. E, quando elas ouviram a ideia do Stu, elas disseram, está aí, uma abordagem não adversarial, mas não basta que seja uma abordagem não adversarial. Ela também precisa ser multidisciplinar, porque os conflitos familiares são altamente complexos, têm múltiplas facetas. A jurídica, muitas vezes, é a menor delas, talvez a mais simples, né? Então, elas entendem, elas inauguraram o segundo pilar, elas ampliaram a ideia do Stu, dizendo, olha, a prática colaborativa ela é um método não adversarial e multidisciplinar de gestão de conflitos. Tá? Essa é a ideia, a ideia de uma abordagem que seja ampla e que preserve o sistema familiar. E aí a gente redefine os papéis e os quadrados e como que a gente interage, seguindo a tua linha, né, de raciocínio. Aqui no Brasil, ela veio em 2011 por uma mediadora do Rio, Tânia Almeida. Ela fundou um grupo de estudos. Esse grupo resolveu implementar essa prática, criou-se um site. Essa prática foi inscrita no Prêmio Novari, foi vencedor do Prêmio Novari em 2013, da 10ª edição do Prêmio Novari, e ela vem crescendo exponencialmente. A gente tem dado treinamentos e o apetite e o interesse, tanto por parte dos profissionais, que têm, achamos, uma sensação parecida com a do Stu, por novas formas e por uma forma que traga mais sentido para a sua prática, né? É patente. Tá? Assim, a gente vem percebendo também esse apetite por parte da sociedade, quando as pessoas falam, mas a gente não tem essa cultura, mas, né, a cultura, a pessoa chega com a faca no dente. Quando eu comecei a ouvir no escritório, por exemplo, que o cliente evitou ao máximo procurar um advogado porque não queria declarar guerra para o outro lado, isso começou a acender uma luz amarela. Como assim? Você está se divorciando e evitou procurar um advogado? O advogado é um aliado, ele está aqui para ajudar. Mas, no imaginário, no senso comum, quando se pensa na figura do advogado, a associação imediata é a um fomentador do conflito e não a um pacificador do conflito. Olha que coisa, né? Que inversão. Então, assim, que bom que você procurou um advogado. Significa que você quer resolver, não que você quer declarar guerra para o outro lado. Por quê? Porque a gente tem, a priori, esse olhar adversarial. A priori, o advogado tem essa formação, né? O olhar de que pessoas em conflito são inimigas.
né? E não necessariamente é assim. Pessoas em conflito precisam de assessoramento para lidar da melhor maneira possível com aquele conflito, com aquela situação, como disse a Gisele, que deixou de ser funcional para uma outra que a gente espera seja mais funcional. É por isso que eles procuram a gente, tá? Então, foi aí. Mas o que significa isso? Como é que atuam os profissionais colaborativos, os advogados, no caso? Bom, num caso específico, em que tanto advogados quanto clientes identifiquem a pertinência da prática, a pertinência desse caminho, tá? Os advogados assinam um termo de não litigância. Então, eu e a Flávia, que somos advogadas colaborativas, a gente vai, num caso específico, eu estou assessorando o marido e ela a esposa, a gente vai assinar um documento que nos compromete com uma negociação colaborativa e a gente se compromete a não ajuizar um processo litigioso para esses clientes específicos em hipótese alguma. Tá? Em hipótese alguma, se o acordo não for possível, total ou parcialmente, a gente vai encaminhar os clientes para outros advogados. Essa é uma ideia simples e absolutamente transformadora do ambiente de negociação, porque a gente deixa de se enxergar como litigantes, como adversárias em potencial. A gente passa a dedicar 100% da nossa energia, do nosso tempo, tá? A construção do consenso. A gente passa a trabalhar uma com a outra, em parceria, e não mais uma contra a outra. Mesmo que a gente tente, no início, fazer uma negociação, a possibilidade de amanhã a gente se esbarrar nas barras de um tribunal, ou a possibilidade daquilo que está sendo discutido poder constar dos autos de um processo, faz com que a nossa negociação não alcance o seu potencial, que seria da criatividade. O que significa fazer acordo? Fazer acordo é difícil à beça. É difícil à beça. Acordo é uma solução, não é mágica. Nem é cada um cede um pouco. Esquece isso. Acordo tem que ser precioso. As pessoas têm que entender que o acordo é a solução com a qual elas possam conviver. É o ponto ótimo da curva. E, para isso, a gente precisa de se dedicar muito, de ouvir especialistas, de buscar alternativas, de poder ser criativo para pensar fora da caixinha, que todo mundo fala muito nisso. Mas como é que se faz isso? Eu só consigo ser criativo se eu não tiver medo. Se eu tiver receio do que ela pode fazer com essas ideias e amanhã colocar nos autos de um processo, eu travo. Eu travo. Então, a gente elimina a ameaça do ambiente. É isso que o termo de não litigância vai fazer. Tá? Vai fazer com que a gente trabalhe em parceria. Então, isso é uma negociação tradicional. Todo mundo sempre negociou, né? A gente vai, mas amanhã eu posso detonar contra o outro. E a gente vai negociando e buscando acordos, sabendo que esse é sempre o melhor para as famílias, mas um pé no acordo e outro no litígio. Isso faz com que duas lógicas completamente opostas, né, fiquem ali numa situação de tensão. A prática colaborativa, o termo de não litigância, vai eliminar a ameaça. Vai fazer com que a gente não se enxergue e elimine mesmo o medo e a ameaça do ambiente de negociação. Tá? Bom, aí entra a equipe multidisciplinar. Questões complexas, como um divórcio, como conflitos de natureza familiar, precisam, sim, de uma abordagem, de um olhar multidisciplinar. Essa história de que o advogado de família, e aí indo totalmente, né, assim, fazendo coro com vocês, o advogado de família é meio psicólogo, né? Ou psicólogo... Não é. Advogado de família não é meio psicólogo, e a gente não dá conta de alguma dinâmica, de algum padrão, de alguma camada que a gente não compreende. Então, eu preciso de montar uma equipe para me ajudar a entender qual é o desafio do meu cliente. Como advogada de família responsável, eu preciso entender qual é o contexto que ele está inserido. Não só emocional, financeiro, social, cultural, muito maior, e jurídico, quer dizer, é um aspecto da questão. Então, num divórcio colaborativo, a gente tem sempre a presença de advogados. Se não tiverem 2 advogados, né, assinando um termo de não litigância, não é prática colaborativa. Tá? Tem que ter, se for um advogado só atendendo um casal, é uma representação conjunta, como sempre aconteceu. Né? Se forem terapeutas, ou, enfim, uma terapia familiar, é um trabalho de outra natureza. A gente não chama de divórcio colaborativo. Para isso, a gente tem que ter a presença de 2 advogados que assinem o termo de não litigância. Tá? Posso ter profissionais de saúde
psicólogos, terapeutas, psicanalistas, enfim, que possam atuar como coaches. A ideia é essa. Às vezes as pessoas já têm o seu terapeuta, o seu analista, que faz um trabalho de outra, que a gente estava conversando ali, né, Glícia? De outra ordem, é outro foco. Aqui eu vou ter um profissional que vai atuar como um coach. Um processo de divórcio é uma montanha-russa emocional, a gente sabe disso. O cliente diz uma coisa, depois ele anda 3 casinhas para trás, aí você vai para frente, ele volta tudo. Tem altos e baixos. Eu preciso de ajuda, eu preciso de drenar essa emoção. Eu preciso de endereçar corretamente essa emoção e não de colocar ela numa petição, né? Um momento que é de exceção ou um momento de baixa, cristalizar ele num pedido qualquer. Então, eu componho uma equipe que vai me ajudar, se necessário, a fazer a transição familiar, tá, do divórcio. Então, eu posso ter especialistas em desenvolvimento infanto-juvenil, se tiverem crianças, aí vai depender do desafio de cada família. Posso ter consultores financeiros, tá? Eu vou desenhar a equipe multidisciplinar de acordo com a necessidade do caso do cliente, daquela família específica. E aí, cada família vai ter um desenho diferente. Então, aqui, para a gente fazer um exercício de visualização. Esse é um padrão de condução de divórcio. Procuramos os advogados podem começar a tentar construir um acordo entre o cliente A e o cliente B. Se o acordo não for possível, não necessariamente os advogados vão estimular o diálogo entre essas pessoas aqui. Eu estou falando de divórcio, não estou falando de uma relação com a NET, ou com, né? Eu estou falando de um divórcio, de provavelmente pais de alguém e de um, né? Então, não necessariamente eles estimulam o diálogo. Se o acordo não for possível, vão partir para o convencimento de um terceiro, que também não necessariamente vai estimular o diálogo ou qualquer coisa e vai tomar uma decisão imposta, tá? Os outros profissionais estão presentes na cena, né? Dessa maneira que a gente falou no painel anterior, também trabalhando com a ideia do laudo e da avaliação psicológica, o estudo do caso. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que todos os personagens estão presentes na cena. A gente tem que estar atento à forma como eles estão organizados, tá? E aqui eles trabalham dessa maneira, né? Trazendo o laudo, a perícia, o estudo, trazendo informação para que o juiz decida, ajudando, né, assessorando o terceiro a tomar a melhor decisão para aquela família. Bom, a cena da mediação. Os mesmos clientes, A e B, vou ter a figura do mediador. Esse é o desenho de diálogo, ele vai estimular aqui, vai, né, facilitar o diálogo entre esses clientes. Os advogados também estão presentes na cena, não necessariamente dentro no momento, na ocasião das sessões da mediação, mas assessorando antes e depois, validando o que estiver sendo combinado, enfim, dando assessoramento para os clientes. E os especialistas também aparecem na cena, tá? Trazendo informação para qualificar o processo decisório que tem essa dinâmica que vocês estão vendo. É válida e vai atender a uma porção de gente, tá? Eu só quero comparar. Na prática colaborativa, você vai ter os mesmos atores e a gente vai montar de acordo com cada família e cada especificidade. Então, eu tenho os mesmos clientes, A e B, os mesmos advogados, nesse caso colaborativos, assinando um termo de não litigância. Posso ter coaches para A e para B, tá? Individuais, mas também vou mostrar para vocês um próximo quadro que pode ser um coach único para ajudar nesse processo, nessa transição, tá? E posso ter também os especialistas, né? Profissionais de saúde que estão atentos, que estão entendendo e querendo trazer a voz dos filhos, a voz das crianças para o processo decisório que é dos pais. E a comunicação vai se dar dessa forma, em tempo real. Aqui a gente não vai trabalhar com laudo, a gente vai trabalhar com uma troca constante em tempo real do que está acontecendo com os clientes, tá? A gente não tem essa ideia que você falou, agora não me lembro, acho que foi você, Glícia, que falou, né, é um recorte. O laudo ele é um recorte de um momento e que pode, até considerando o desafio do nosso Poder Judiciário, inclusive, ficar lá registrado como uma fotografia que não corresponde mais ao presente.
fica cristalizado, fica obsoleto. O que a gente fala é que o gestor de conflito ele tem que ter dentro de si o espírito do alfaiate. Já ouviram isso? É tão bonito, porque a cada visita que a gente faz ao alfaiate, ele tira de novo as nossas medidas. Ele nunca vai usar medidas de 6 meses atrás. Ele vai checar para fazer o vestido ou o terno perfeito, ele vai checar de novo se a gente deu uma engordadinha ou se emagreceu um pouquinho. Ele vai... Por que a gente, como gestores de conflito, por que a gente usa medidas, às vezes, que estão lá cristalizadas, ou num laudo, ou numa petição inicial, que, em geral, retratam um momento de baixa? É o pior momento. Pessoas, quando estão vivendo numa situação de conflito, estão vivendo o seu pior momento. Estão no momento de embotamento emocional, dizendo coisas das quais elas repensam. Por que a gente cristaliza aquilo num pedido? A gente tem que pensar se é o melhor caminho, porque, às vezes, elas ficam presas depois nesse olho do furacão, difícil de sair, e entram no espiral do conflito, enfim. Mas essa aqui é a dinâmica da prática colaborativa. Não necessariamente todos os profissionais vão estar presentes, mas só de acordo com a necessidade de cada um, tá? Vamos lá. Esse é um outro desenho. Se eu tenho a presença de um profissional de saúde único trabalhando com um casal, tá? Aqui e no desenho anterior, o papel de todos é qualificar o processo decisório, é trazer informação à tona, é enriquecer o processo decisório que é das pessoas, que é dos pais, dos divorciandos, enfim, dos clientes, tá? Bom, faz muito sentido, colocar em prática não é tão simples, requer todo um novo comportamento, todo um novo aprendizado, né, de novas técnicas, desaprender algumas posturas, talvez, repensar o nosso vocabulário, repensar nesse olhar a priori, né, de pessoas, enfim, em guerra. E não é para todo cliente, nem é para todo profissional, isso é importante a gente ter em mente. Eu trouxe essa linha do tempo para mostrar, né, assim como disse também na palestra anterior, existe um antes e existe um depois. E a gente tem que ter consciência do momento que a gente está. Se as pessoas se casaram, funcionaram um dia, deram certo um dia, tá? Construíram um patrimônio, tiveram filhos, e aí vem o desejo de separação e vem o divórcio. A gente trabalha nesse quadrado, nesse recorte, nesse fragmento existencial. A gente não estava antes e a gente não vai estar depois. Então, a gente e todos, inclusive os clientes, advogados, profissionais de saúde, consultores financeiros, enfim, peritos, a gente tem que ter e clientes, claro, a consciência de que o que acontecer dentro desse quadrado vai determinar o futuro. Tá? E a gente pode ter um futuro funcional, em que os papéis estão ali, né, firmados, desenhados e plenos, ou disfuncional. Ih, não entrou a mim. Ah, entrou. Ou disfuncional, em que eu repito o que acontecia aqui, eu projeto para o futuro e trago, né, o sintoma, a doença, enfim. A gente precisa ter consciência, até porque o que significa, eu volto à minha pergunta inicial, o que significa ganhar a causa? Né? Eu tenho que estar olhando para esse desenho, se ele vai ser funcional ou disfuncional, para poder responder essa pergunta. Tá? O desafio dos nossos clientes é esse, tomar boas decisões em tempos muito difíceis, em tempos, né, muito complexos. E a gente tem que ter essa sensibilidade e sempre o questionamento de qual é o nosso papel nesse cenário. Tá? Advogar para construir consenso. A gente precisa do novo olhar para o conflito. O conflito não é em si negativo. O que vai detonar o potencial destrutivo de um conflito é a forma como a gente lida com ele. Se a gente administra mal uma situação de conflito, a chance dele me levar para um lugar pior do que o anterior, ou tão disfuncional quanto, ou de destruição, fica potencializada. Se eu administro adequadamente, que é o que o CNJ está pedindo para a gente chance da gente levar aquela família para um lugar de funcionalidade aumenta. Bom, aí técnicas de comunicação, técnicas de negociação baseada em interesse, abordagem centrada na pessoa. Alguém estudou isso na faculdade? Alguém já ouviu falar nisso? Fora os mediadores. Mediador não vale. Neurociência, né? Quer dizer, uma série de conhecimentos, técnicas e ferramentas que vão incrementar a nossa prática e vão aumentar a nossa caixa de ferramentas para lidar com essa maior complexidade que é esperada da gente.
Bom, a prática colaborativa traz também uma nova postura profissional do advogado com o seu cliente. A gente sai daquele lugar, a gente abandona a ideia de que sabe mais do que o cliente, dá um passo atrás, dá o braço para o cliente e vai atravessar essa tempestade junto com ele, tá? Assessorando ele. A ideia também de parceria com o cliente. Com outro advogado, como eu já falei, com eu e a Flávia, a gente também estabelece uma parceria. A lei aqui é uma ferramenta a serviço do acordo, a serviço das pessoas, não é uma moldura que vai pré-estabelecer o resultado, não é forma de biscoito. A ideia é considerar pactos morais, questões religiosas, psicológicas, financeiras e outras que compõem e que fazem... A lei é um balizador. Dentro desse balizador, tudo pode, tudo é válido. Tá? Bom, trabalho em equipe e compromisso com a saúde do sistema. Isso é importante, que esse é o pedido que a prática colaborativa faz, né? A gente sai daquele lugar de ter uma visão ali restrita, míope, do direito do meu cliente, das necessidades só do meu cliente, né, e ter um versus o outro, e a gente dá um passo atrás e entende que o cliente está inserido num contexto e que esse contexto tem que continuar funcional, redefinido, redesenhado, mas tem que continuar funcional, porque é uma parceria importante, porque são pais de um... Enfim, né, porque eu estou falando de família. Tá? A gente sai, então, de uma postura, né, de busca por acordos, simplesmente, cada um cede um pouco. Puxa vida, ceder em temas tão fundamentais da nossa vida, difícil isso, né, para um cenário de uma sustentável e profunda resolução de conflitos, né, e que, inclusive, não significa que, no futuro, não possam rever o acordo. A gente fala muito isso toda vez que um cliente vai lá para rever, porque vai ajustar, porque valida aquele combinado, porque legitima aquele combinado. Isso faz parte, a vida é dinâmica, e que eles possam sempre pactuar e repactuar, porque os filhos crescem, porque perdem o emprego, porque, enfim, a vida muda, né? Bom, já está acabando meu tempo. Eu tenho 2 filmes para passar. Um é feito pela gente, pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que sintetiza toda essa ideia. E é um filme que, inclusive, se vocês procurarem no Google, já foi traduzido para 7 idiomas. O outro filme que eu vou passar, ele tem 1 minuto só, e é um filme francês, ele está em francês. Mas eu resolvi passar, ele tem 1 minuto e 20 segundos, porque ele é muito bom, ele é autoexplicativo, não precisa de entender o francês. Pode? Vai lá. Se quiser abaixar a luz... Pense nessa palavra, relacionamento. É através dela que a vida acontece. Quando o relacionamento tem expectativas de prosperar, ele ganha diferentes nomes: contrato, sociedade, união estável, casamento. E quando esses relacionamentos terminam, vem o desejo de separação. Assim, muitas vezes, começa um processo demorado, desgastante e doloroso, o litígio. E a abertura de um processo judicial é sinônimo de guerra, onde o objetivo de cada uma das partes é a vitória. Vamos observar o exemplo clássico de divórcio. Um processo que tem de um lado um marido emocionalmente abalado, um advogado armado para proteger seu cliente, do outro lado, uma esposa emocionalmente abalada e um advogado igualmente armado para proteger a cliente. No meio desse conflito, uma disputa pelos frutos desse relacionamento. Um patrimônio, uma pensão e o maior tesouro, os filhos. E para completar esse cenário, um juiz, que por melhor preparo que tenha, é alguém que não conhece as pessoas envolvidas e nem as peculiaridades de cada família. Caberá a ele a grande responsabilidade de decidir sobre o destino de todos. O resultado é que todos perdem. As crianças crescem em meio a batalhas judiciais, os pais gastam suas economias pagando altos honorários e a família, muitas vezes, acaba fazendo acompanhamento psicológico para superar o trauma da separação litigiosa. A moral dessa história é que em briga de marido e mulher, nem o judiciário deveria meter a colher. E quando tudo parecia perdido, surge uma solução para a resolução de casos de separação conflituosa. A prática colaborativa. Trata-se de uma metodologia que transforma o processo de separação numa experiência humanizada, começando pelo objetivo do processo, o benefício de todos. A divergência é resolvida de forma colaborativa e multidisciplinar.
No caso do divórcio colaborativo, passamos a ter o seguinte cenário: marido, esposa, advogados colaborativos, profissionais da saúde, especialistas em finanças e em crianças e adolescentes. Todos juntos trabalhando pelo diálogo e pelo consenso em benefício da família. Partes e advogados assinam um pacto de não litigância e passam a trabalhar em parceria pelo diálogo na busca pelo consenso. Uma relação onde todos ganham. O processo é mais rápido e mais barato, permite o diálogo entre as partes, é mais humano e desafoga o judiciário. As práticas colaborativas começaram na década de 80 nos Estados Unidos por um advogado cansado de trabalhar em formatos antiquados e desgastantes para a resolução de conflitos. Hoje, existem nos Estados Unidos mais de 5.000 profissionais habilitados para trabalhar com práticas colaborativas nas diferentes áreas do direito: família, civil, corporativo. Agora, ela também está presente no Brasil. Você também pode ser um profissional capacitado a trabalhar com práticas colaborativas. Quer saber mais? Acesse o site www.praticascolaborativas.com.br. Só para corrigir, não foi na década de 80, foi na década de 90 e não são 5.000 profissionais, são 5.000 associados à Academia Internacional de Práticas Colaborativas. Pode botar o segundo? Esse é da Associação Francesa de Práticas Colaborativas. Eles fizeram um vídeo falando do divórcio também. De tout temps, les conflits ont existé. Ils ont encore de beaux jours devant eux. Le droit collaboratif est un processus qui permet de faire émerger un accord mutuellement acceptable et durable. Il commence par la signature du contrat de participation à un processus collaboratif. Les parties et leurs avocats s'engagent ensemble à respecter les 6 piliers du droit collaboratif. Pas de juge contentieux, travail en équipe, transparence, confidentialité renforcée, intervention de tiers le cas échéant. Et, la clé de voûte, le désistement des avocats en cas d'échec. Ce contrat pose un cadre tenu par les avocats, qui offre un espace de confiance et de sécurité. Pour ce faire, les avocats doivent être formés au processus collaboratif. Les piliers posés, quelles sont les particularités de ce processus? D'abord, le format des réunions à 4. Ces réunions suivent un ordre du jour, les parties travaillent en équipe et respectent des règles de communication. Les avocats favorisent les échanges en utilisant des outils comme l'écoute active et la reformulation croisée. Ensuite, une succession d'étapes, 5 étapes qui se suivent dans un ordre bien précis, permettant de parvenir à un accord. Le processus collaboratif est une méthode de travail nouvelle qui change l'approche des avocats pour mieux accompagner leurs clients vers un accord gagnant-gagnant. Bonitinho, né? Bem, eu gosto desse vídeo, acho ele curtinho e ele sintetiza bem. Não aparecem os outros profissionais, mas passa a ideia. Bom, para terminar, queria falar só mais algumas coisas, muito rapidinho, que já acabou meu tempo, mas que a gente falou e faltou eu mencionar. Pense nessa palavra, relacionamento. Esses são os grupos de práticas que já existem no Brasil, tá? E a confidencialidade entre os profissionais, ela não se dá entre a equipe. Os profissionais, os advogados, os psicólogos, os profissionais de saúde, a gente tem que a comunicação, a informação, ela tem que circular. Ela é diferente de um trabalho individual de terapia, isso faltou falar. Ah, mas não onera demais o cliente? E ainda na linha também da Gisele, assim, bom, todos os atores estão presentes em todas as cenas, né? Então, é uma questão de aonde a gente quer investir o recurso. Mas é possível para o assistido? É possível para o assistido. A Defensoria está implementando, vai ter um treinamento específico para defensores ainda, agora no final do semestre, lá no Rio de Janeiro, porque essa é uma prática que é possível de ser implementada em qualquer estrutura, em qualquer parte do país, não por acaso foi vencedora do Prêmio Novare. Tá? Lembrando que o que a prática faz é trazer para dentro do escritório do advogado todo o processo de resolução do conflito. É você eleger cada profissional que vai atuar no caso do início ao fim, ficar no controle da situação, tá? E reunir ferramentas de mediação com a essência da advocacia. Tá bom?
É importante que magistrados e promotores conheçam a natureza desse trabalho, porque são eles que vão homologar os nossos acordos, conheçam, né, a complexidade do trabalho, a costura que foi feita. Queria anunciar 2 capacitações, uma já aconteceu em São Paulo, nesse mês, vai ter uma em Goiânia, nos dias 18 a 20 de maio, e uma no Rio de Janeiro, nos dias 7 a 8 de junho. Inscrições abertas no site. Quero lembrar também que a Flávia, né, minha parceira aqui, está animada em trazer uma capacitação aqui para Florianópolis, e no final da apresentação dela vai ter um e-mail para quem tiver interesse em formar um grupo, em fazer uma capacitação, não é isso? Você depois, né, continua com o seu aviso. Esses são 2 livros que o Instituto traduziu e publicou esse ano, né, por ocasião dos 40 anos da Lei do Divórcio, uma conquista importante da nossa sociedade. 2 livros do Stuweb da Pauline, agora já estão disponíveis em português para quem quiser. É isso, gente. Vou terminar com essa frase do Caetano. É ótima. Que aquela música Fora da Ordem, que ele diz: eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias bonitas, possíveis e sem juízo final. Eu ouvi uma outra música dele hoje, vindo para cá, que ele fala, agora não vou lembrar de, mas ele fala assim: por que forjar desprezo pelos vivos e fomentar desejos reativos? Também é de uma música do Caetano, e eu espero que a gente pense sobre isso e repense a nossa prática. Tá bom? Aqui os nossos sites, e-mail, contato. Foi um prazer, desculpa a corrida, desculpa ter invadido o seu tempo um pouco, e fico aí para a gente conversar e trocar uma ideia depois. Obrigada.